Se você chegou até aqui, respira, porque isso não é por acaso. Eu sei, você já pensou em desistir, já sentiu o peso que ninguém conseguiu ver. Sorrisos escondendo lágrimas no silêncio do seu próprio ser. E quantas noites você chorou sozinho, sem saber pra onde ir, achando que ninguém te ouvia, nem mesmo Deus estava ali. Mas hoje algo mudou, você parou e ouviu essa voz. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho, não. Mesmo quando tudo diz que sim, existe um plano maior, e começa hoje aqui. Eu vi suas lutas escondidas, as guerras que você não contou, as vezes que você caiu e mesmo assim se levantou. Você se sente pequeno às vezes, como se não fosse capaz, mas Deus te olha diferente, Ele vê o que ninguém mais vê. E essa dor que você sente não é o seu fim, é o começo. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho, não. Mesmo quando tudo diz que sim, existe um plano maior, e começa hoje aqui. Pai, se Ele estiver me ouvindo agora, toca no coração dele. Mostra que ainda há esperança, mesmo no meio da dor. Levanta quem caiu, abraça quem se perdeu, e lembra ele agora que nunca foi esquecido por Deus. Não foi por acaso que você chegou aqui. Isso já estava escrito antes mesmo de existir, e tudo que você perdeu vai voltar multiplicado pra você. Você não tá sozinho, não. Mesmo quando tudo diz que sim, Deus nunca saiu do seu lado, Ele só estava te moldando assim. Respira, você chegou até aqui, e isso já prova tudo. Você não tá aqui por acaso. Você foi escolhido.
Entre tantas pessoas no mundo, porque você chegou até aqui, porque essa mensagem te encontrou justo agora, assim. Não é coincidência, não é sorte nem destino comum. Tem algo maior te chamando e você já começou a sentir isso no fundo. Você pode até duvidar, mas Deus nunca duvidou de você. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já tinha escrito sua história e decidiu te fortalecer. Você foi separado pra viver algo além. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus tá dizendo: eu escolhi você também. Às vezes você se sente perdido, sem direção, sem saber pra onde ir. Mas quem foi escolhido por Deus nunca foi feito pra desistir. Essa dor que você carrega não é o seu fim. É só Deus te preparando pra algo muito maior do que você imagina pra si. Você não veio até aqui à toa, tem propósito na sua história. Você foi escolhido, não importa o que dizem de você. Deus conhece cada detalhe, decidiu te erguer. Mesmo nas suas falhas, mesmo quando você caiu, foi ali no seu pior momento que Deus mais te viu. Senhor, lembre Ele agora quem Ele realmente é. Não deixa Ele esquecer da força que vem da fé. Levanta esse coração que quase desistiu de lutar e mostra que quem é escolhido nunca nasceu pra parar. Você foi escolhido e nada pode impedir o que Deus já escreveu antes mesmo de você existir. Pode o mundo duvidar, pode até tentar te parar, mas quem foi escolhido por Deus nasceu pra vencer e conquistar. Nunca esquece disso. Você foi escolhido. Silêncio. Nem tudo que Deus faz barulho. Você olha ao redor e não vê nada mudar. As portas continuam fechadas, os dias parecem iguais e a esperança quase apagada. Você ora, mas o céu parece quieto. Você pede, mas nada acontece. E no fundo do seu peito a dúvida começa a crescer. Mas e se o silêncio for exatamente onde Deus mais trabalha? Deus está trabalhando em silêncio.
precisa acontecer. Ele não se atrasou, Ele não te esqueceu. Enquanto tudo parece parado, Deus está cuidando do que é seu. Tem coisas que você não entenderia agora, tem caminhos que Ele precisou fechar, porque o que Ele preparou pra você é maior do que você pode imaginar. E cada não que você recebeu era proteção disfarçada. Cada atraso na sua vida era Deus mudando a estrada. O silêncio não é ausência, está trabalhando em silêncio. E quando tudo se revelar, você vai entender cada detalhe e até vai se emocionar, porque nada foi em vão, nada se perdeu. Era só Deus em silêncio, cuidando de tudo pra você. Confia. O silêncio também é resposta. Você achou que ele tinha ido embora, mas ele nunca saiu. No meio da dor, você gritou, mas ninguém parecia ouvir. O céu ficou em silêncio e você começou a duvidar de si. Pensou que Deus tinha te deixado, que não se importava mais. Mas até no seu pior momento, Ele tava ali atrás. Mesmo quando você não sentia, Ele nunca se afastou. E quando você achou que caiu, foi Ele que te sustentou, mesmo sem você perceber. Foi Deus quem nunca te abandonou. Eu sei, é difícil acreditar quando tudo começa a dar errado, mas até o silêncio de Deus tem
propósito guardado. Ele te molda na dor, te fortalece na luta. E quando você pensa que perdeu, é só o começo da sua vitória absoluta. Senhor, toca agora nesse coração que já cansou de sofrer. Mostra que o teu silêncio também é forma de proteger. E Deus nunca se afastou de você. Mesmo quando você quis correr, Ele ficou, Ele lutou, Ele te sustentou sem você perceber. Nunca. Você achou que ele tinha ido embora, mas ele nunca saiu. Se você chegou até aqui, respira, porque isso não é por acaso. Eu sei, você já pensou em desistir, já sentiu o peso que ninguém conseguiu ver, sorrisos escondendo lágrimas no silêncio do seu próprio ser. E quantas noites você chorou sozinho, sem saber pra onde ir, achando que ninguém te ouvia, nem mesmo Deus estava ali. Mas hoje algo mudou, você parou e ouviu essa voz. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho não, mesmo quando tudo diz que sim. Existe um plano maior, e começa hoje aqui. Eu vi suas lutas escondidas, as guerras que você não contou, as vezes que você caiu e mesmo assim se levantou. Você se sente pequeno às vezes, como se não fosse capaz, mas Deus te olha diferente. Ele vê o que ninguém mais vê. E essa dor que você sente não é o seu fim, é o começo. Não foi por acaso que você chegou aqui.
por Deus. Não foi por acaso que você chegou aqui. Isso já estava escrito antes mesmo de existir. E tudo que você perdeu vai voltar multiplicado pra você. Você não tá sozinho não. Mesmo quando tudo diz que sim, Deus nunca saiu do seu lado. Ele só estava te moldando assim. Respira. Você chegou até aqui. E isso já prova tudo. Você achou que ele tinha ido embora, mas ele nunca saiu. No meio da dor, você gritou, mas ninguém parecia ouvir. O céu ficou em silêncio e você começou a duvidar de si. Pensou que Deus tinha te deixado, que não se importava mais. Mas até no seu pior momento ele tava ali atrás. Mesmo quando você não sentia, ele nunca se afastou. Deus nunca se afastou de você. Foi você que não conseguiu ver. No meio da dor, no meio do caos, ele tava ali, te segurando em paz. E quando você achou que caiu, foi ele que te sustentou. Mesmo sem você perceber, foi Deus quem nunca te abandonou. Eu sei, é difícil acreditar quando tudo começa a dar errado. Mas até o silêncio de Deus tem propósito guardado. Ele te molda na dor, te fortalece na luta. E quando você pensa que perdeu, é só o começo da sua vitória absoluta. Senhor, toca agora nesse coração que já cansou de sofrer. Mostra que o teu silêncio também é forma de proteger. Deus nunca se afastou de você. Mesmo quando você quis correr, ele ficou, ele lutou, ele te sustentou. Sem você perceber, ele nunca saiu. Nunca. Silêncio. Nem tudo que Deus faz barulho. Você olha ao redor
e não vê nada mudar. As portas continuam fechadas, os dias parecem iguais e a esperança quase apagada. Você ora, mas o céu parece quieto. Você pede, mas nada acontece. E no fundo do seu peito a dúvida começa a crescer. Mas e se o silêncio for exatamente onde Deus mais trabalha? Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando você não consegue ver. Cada detalhe está sendo escrito do jeito que precisa acontecer. Ele não se atrasou, ele não te esqueceu. Enquanto tudo parece parado, Deus está cuidando do que é seu. Tem coisas que você não entenderia agora, tem caminhos que Ele precisou fechar, porque o que Ele preparou pra você é maior do que você pode imaginar. E cada não que você recebeu era proteção disfarçada. Cada atraso na sua vida era Deus mudando a estrada. O silêncio não é ausência, é preparação. Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando tudo diz que não. Ele está movendo o invisível, preparando sua direção. Você só precisa confiar, mesmo sem entender o porquê. Porque quando Deus começa algo, nada pode impedir de acontecer. Pai, ensina ele a confiar, mesmo quando não enxergar. Dá paz no meio da espera e força pra não parar. Calma o coração aflito, renova a fé agora e mostra que o teu tempo é perfeito em toda hora. Deus está trabalhando em silêncio, e quando tudo se revelar, você vai entender cada detalhe e até vai se emocionar, porque nada foi em vão, nada se perdeu. Era só Deus em silêncio, cuidando de tudo pra você. Confia, o silêncio também é resposta. Silêncio. Você não tá aqui por acaso. Você foi escolhido. Entre tantas pessoas no mundo, porque você chegou até aqui.
porque essa mensagem te encontrou justo agora, assim. Não é coincidência, não é sorte nem destino comum. Tem algo maior te chamando e você já começou a sentir isso no fundo. Você pode até duvidar, mas Deus nunca duvidou de você. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já tinha escrito sua história e decidiu te fortalecer. Você foi separado pra viver algo além. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus está dizendo: eu escolhi você também. Eu sei, às vezes você se sente perdido, sem direção, sem saber pra onde ir. Mas quem foi escolhido por Deus nunca foi feito pra desistir. Essa dor que você carrega não é o seu fim. É só Deus te preparando pra algo muito maior do que você imagina pra si. Você não veio até aqui à toa, tem propósito na sua história. Você foi escolhido, não importa o que dizem de você. Deus conhece cada detalhe, decidiu te erguer, mesmo nas suas falhas. Mesmo quando você caiu, foi ali no seu pior momento que Deus mais te viu. Senhor, lembra Ele agora, quem Ele realmente é. Não deixa Ele esquecer da força que vem da fé. Levanta esse coração que quase desistiu de lutar e mostra que quem é escolhido nunca nasceu pra parar. Você foi escolhido e nada pode impedir o que Deus já escreveu antes mesmo de você existir. Pode o mundo duvidar, pode até tentar te parar, mas quem foi escolhido por Deus nasceu pra vencer e conquistar. Nunca esquece disso. Você foi escolhido. Se você chegou até aqui, respira, porque isso não é por acaso. Eu sei, você já pensou em desistir, já sentiu o peso que ninguém conseguiu ver. Sorrisos escondendo lágrimas no silêncio do seu próprio ser. E quantas noites você chorou sozinho, sem saber pra onde ir, achando que ninguém te ouvia, nem mesmo Deus estava ali. Mas hoje algo mudou, você parou e ouviu essa voz. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir.
escondidas, as guerras que você não contou, as vezes que você caiu e mesmo assim se levantou. Você se sente pequeno às vezes, como se não fosse capaz, mas Deus te olha diferente, Ele vê o que ninguém mais vê. E essa dor que você sente não é o seu fim. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho, não. Mesmo quando tudo diz que sim, existe um plano maior e começa hoje aqui. Pai, se Ele estiver me ouvindo agora, toca no coração dele. Mostra que ainda há esperança, mesmo no meio da dor. Levanta quem caiu, abraça quem se perdeu, e lembre ele agora que nunca foi esquecido por Deus. Não foi por acaso que você chegou aqui. Isso já estava escrito antes mesmo de existir. E tudo que você perdeu vai voltar multiplicado pra você. Você não tá sozinho, não. Mesmo quando tudo diz que sim, Deus nunca saiu do seu lado. Ele só estava te moldando assim. Respira. Você chegou até aqui, e isso já prova tudo. Você não tá aqui por acaso. Você foi escolhido. Entre tantas pessoas no mundo, porque você chegou até aqui, porque essa mensagem te encontrou justo agora, assim. Não é coincidência, não é sorte nem destino comum. Tem algo maior te chamando, e você já começou a sentir isso no fundo. Você pode até duvidar, mas Deus nunca duvidou de você. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já tinha escrito sua história e decidiu te fortalecer. Você foi separado pra viver algo além. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus tá dizendo: eu escolhi você também. Às vezes você se sente perdido, sem direção, sem saber pra onde ir. Mas quem foi escolhido por Deus nunca foi feito pra desistir. Essa dor que você carrega não é o seu fim, é só Deus te preparando pra
você foi escolhido. Silêncio. Nem tudo que Deus faz barulho. Você olha ao redor e não vê nada mudar. As portas continuam fechadas, os dias parecem iguais e a esperança quase apagada. Você ora, mas o céu parece quieto. Você pede, mas nada acontece. E no fundo do seu peito a dúvida começa a crescer. Mas e se o silêncio for exatamente onde Deus mais trabalha? Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando você não consegue ver. Cada detalhe está sendo escrito do jeito que precisa acontecer. Ele não se atrasou, Ele não te esqueceu. Enquanto tudo parece parado, Deus está cuidando do que é seu. Tem coisas que você não entenderia agora. Tem caminhos que Ele precisou fechar, porque o que Ele preparou pra você é maior do que você pode imaginar. E cada não que você recebeu era proteção disfarçada. Cada atraso na sua vida era Deus mudando a estrada. O silêncio não é ausência, é preparação. Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando tudo diz que não. Ele está movendo o invisível, preparando sua direção. Você só precisa confiar, mesmo sem entender o porquê. Porque quando Deus começa algo, nada pode impedir de acontecer. Vai, ensina ele a confiar, mesmo quando não enxergar. Dá paz no meio da espera e força pra não parar. Acalma o coração aflito, renova a fé agora e mostra que o teu tempo é perfeito em toda hora. Deus está trabalhando em silêncio, e quando tudo se revelar, você vai entender cada detalhe e até vai se emocionar. Porque nada foi em vão, nada se perdeu. Era só Deus em silêncio, cuidando de tudo pra você. Confia. O silêncio também é resposta. Você achou que ele tinha ido embora, mas ele nunca saiu.
meio da dor, você gritou, mas ninguém parecia ouvir. O céu ficou em silêncio e você começou a duvidar de si. Pensou que Deus tinha te deixado, que não se importava mais. Mas até no seu pior momento Ele tava ali atrás. Mesmo quando você não sentia, Ele nunca se afastou. Deus nunca se afastou de você. Foi você que não conseguiu ver. No meio da dor, no meio do caos, Ele tava ali te segurando em paz. E quando você achou que caiu, foi Ele que te sustentou. Mesmo sem você perceber, foi Deus quem nunca te abandonou. Eu sei, é difícil acreditar quando tudo começa a dar errado, mas até o silêncio de Deus tem propósito guardado. Ele te molda na dor, te fortalece na luta. E quando você pensa que perdeu, é só o começo da sua vitória absoluta. Senhor, toca agora nesse coração que já cansou de sofrer. Mostra que o teu silêncio também é forma de proteger. Deus nunca se afastou de você. Mesmo quando você quis correr, Ele ficou, Ele lutou, Ele te sustentou sem você perceber. Nunca. Você achou que Ele tinha ido embora, mas Ele nunca saiu. Se você chegou até aqui, respira, porque isso não é por acaso. Eu sei, você já pensou em desistir, já sentiu o peso que ninguém conseguiu ver, sorrisos escondendo lágrimas no silêncio do seu próprio ser. E quantas noites você chorou sozinho, sem saber pra onde ir, achando que ninguém te ouvia, nem mesmo Deus estava ali. Mas hoje algo mudou, você parou e ouviu essa voz. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho não, mesmo quando tudo diz que sim. Existe um plano maior e começa hoje.
hoje aqui. Eu vi suas lutas escondidas, as guerras que você não contou, as vezes que você caiu e mesmo assim se levantou. Você se sente pequeno às vezes, como se não fosse capaz, mas Deus te olha diferente. Ele vê o que ninguém mais vê. E essa dor que você sente não é o seu fim, é o começo. Não foi por acaso que você chegou aqui. Deus já sabia onde você ia cair, e mesmo assim Ele te trouxe até mim, só pra dizer: você vai conseguir. Você não tá sozinho não, mesmo quando tudo diz que sim. Existe um plano maior e começa hoje aqui. Pai, se Ele estiver me ouvindo agora, toca no coração dele, mostra que ainda há esperança, mesmo no meio da dor. Levanta quem caiu, abraça quem se perdeu, e lembra ele agora que nunca foi esquecido por Deus. Não foi por acaso que você chegou aqui. Isso já estava escrito antes mesmo de existir. E tudo que você perdeu vai voltar multiplicado pra você. Você não tá sozinho não, mesmo quando tudo diz que sim. Deus nunca saiu do seu lado. Ele só estava te moldando assim. Respira. Você chegou até aqui, e isso já prova tudo. Você achou que ele tinha ido embora, mas ele nunca saiu. No meio da dor, você gritou, mas ninguém parecia ouvir. O céu ficou em silêncio e você começou a duvidar de si. Pensou que Deus tinha te deixado, que não se importava mais, mas até no seu pior momento Ele tava ali atrás. Mesmo quando você não sentia, Ele nunca se afastou. Deus nunca se afastou de você. Foi você que não conseguiu ver. No meio da dor, no meio do caos, Ele tava ali te segurando em paz.
Toca agora nesse coração que já cansou de sofrer. Mostra que o teu silêncio também é forma de proteger. Deus nunca se afastou de você, mesmo quando você quis correr. Ele ficou, ele lutou, ele te sustentou, sem você perceber. Ele nunca saiu, nunca. Silêncio. Nem tudo que Deus faz barulho. Você olha ao redor e não vê nada mudar. As portas continuam fechadas. Os dias parecem iguais e a esperança quase apagada. Você ora, mas o céu parece quieto. Você pede, mas nada acontece. E no fundo do seu peito a dúvida começa a crescer. Mas e se o silêncio for exatamente onde Deus mais trabalha? Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando você não consegue ver. Cada detalhe está sendo escrito do jeito que precisa acontecer. Ele não se atrasou, ele não te esqueceu. Enquanto tudo parece parado, Deus está cuidando do que é seu. Tem coisas que você não entenderia agora. Tem caminhos que Ele precisou fechar, porque o que Ele preparou pra você é maior do que você pode imaginar. E cada não que você recebeu era proteção disfarçada. Cada atraso na sua vida era Deus mudando a estrada. O silêncio não é ausência, é preparação. Deus está trabalhando em silêncio,
Era só Deus em silêncio, cuidando de tudo pra você. Confia, o silêncio também é resposta. Silêncio. Você não tá aqui por acaso. Você foi escolhido. Entre tantas pessoas no mundo, porque você chegou até aqui, porque essa mensagem te encontrou justo agora, assim. Não é coincidência, não é sorte nem destino comum. Tem algo maior te chamando e você já começou a sentir isso no fundo. Você pode até duvidar, mas Deus nunca duvidou de você. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já tinha escrito sua história e decidiu te fortalecer. Você foi separado pra viver algo além. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus tá dizendo: eu escolhi você também. Eu sei, às vezes você se sente perdido, sem direção, sem saber pra onde ir. Mas quem foi escolhido por Deus nunca foi feito pra desistir. Essa dor que você carrega não é o seu fim. É só Deus te preparando pra algo muito maior do que você imagina pra si. Você não veio até aqui à toa, tem propósito na sua história. Você foi escolhido, não importa o que dizem de você. Deus conhece cada detalhe, decidiu te erguer, mesmo nas suas falhas. Mesmo quando você caiu, foi ali no seu pior momento que Deus mais te viu. Senhor, lembra Ele agora, quem Ele realmente é. Não deixa Ele esquecer da força que vem da fé. Levanta esse coração que quase desistiu de lutar e mostra que quem é escolhido nunca nasceu pra parar. Você foi escolhido e nada pode impedir o que Deus já escreveu antes mesmo de você existir. Pode o mundo duvidar, pode até tentar te parar, mas quem foi escolhido por Deus nasceu pra vencer e conquistar. Nunca esquece disso. Você foi escolhido.